Carta aos Romanos, capítulo 12. Eu lerei o versículo 1 e o versículo 2. Peço que os irmãos prestem bastante atenção. É Deus quem nos fala de maneira tremenda e audível essa noite. Ouçamos a palavra do nosso Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, a tua palavra nos confronta e edifica. Permite, Senhor, que essa noite sejamos edificados por ela, que a tua voz ecoe em nossos corações, para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, neste dia nós estivemos conversando um pouco a respeito da identidade reformada, da identidade presbiteriana do jovem. Também conversamos um pouco sobre cosmovisão e os desafios que os jovens enfrentam diante do pensamento secular, do pensamento mundano, e quais são os nossos chamados para confrontar todo pensamento que se levante contra a vontade de Deus, contra o conselho do nosso Senhor, levando até Cristo. E eu mencionei que essa cosmovisão, essa forma de pensar, não se dá de maneira natural, não é possível alcançá-la apenas por um estudo de um livro ou por meio apenas de uma pesquisa acadêmica, não. É necessário que haja algo muito maior. É necessária a operação do Santo Espírito. E, meus queridos, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, fala exatamente sobre isso. Esse é um texto que nos confronta primeiro falando a respeito da nossa igreja evangélica no Brasil. Quando vemos o crescimento da igreja, os irmãos devem estar cientes do que as pesquisas apontam, IBGE e etc., sobre o crescimento dos evangélicos no país. Nós estamos aí em torno de 22% da população brasileira. E o crescimento grande, mas ao mesmo tempo, enquanto crescemos como evangélicos, crescemos também em corrupção, em vergonha, em promiscuidade e pecado na nossa cultura brasileira. Tem alguma coisa muito errada aí. Tem alguma coisa muito estranha. Porque se houvesse de fato e real um crescimento de evangélicos, cristãos, transformados pela palavra do Senhor, nós teríamos que ver também uma diminuição da corrupção, uma diminuição da imoralidade no país. Mas não é isso que vemos. E o que é então que está acontecendo? O que podemos aprender desse texto? Meus irmãos, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, foi escrita por volta ali dos anos 50, onde o apóstolo Paulo, que não conhecia essa igreja, que se reunia na cidade de Roma, sede do Império Romano, escreve com a finalidade de dizer: olha, primeiro, eu gostaria de conhecer mais sobre vocês. Eu ouço falar muito bem de vocês, mas eu gostaria de conhecê-los. Segundo, eu gostaria de confirmar que o que vocês creem realmente é o que nós cremos. É isso que ele faz, então, do capítulo 1 até o capítulo 11 da carta, explicitando e explicando o que é o Evangelho, o que é a salvação, ou o tratado sobre a salvação, como vimos na nossa gincana. E, por fim, o último desejo dele é, por meio, então, dessa carta, traduzir ali um sentimento de plantar ou implantar, ou trazer ali um centro missionário na cidade de Roma, para que ele pudesse chegar na Espanha, que era, assim, a finalidade dele, pregando o evangelho a toda a Europa. O apóstolo Paulo, então, escreve por 11 capítulos esse tema do evangelho, mas a partir do capítulo 12, ele muda um pouco a forma de escrever. Capítulo 12, a partir do versículo 1 e 2, nós vemos
que o apóstolo Paulo para de falar sobre o que é o Evangelho e começa a falar sobre como esse Evangelho transforma a vida dos cristãos. O que esse Evangelho faz com que aqueles que foram alvo da transformação pratiquem. E então ele passa a desenvolver os relacionamentos, fala sobre a transformação da mente, que é o que vamos conversar hoje. Depois fala sobre a importância do corpo de Cristo, estar no corpo de Cristo. Fala sobre os dons espirituais, fala sobre a nossa relação com o governo, fala sobre o amor. Tudo numa direção e numa visão através do Santo Evangelho que ele havia exposto nos primeiros 11 capítulos. E o tema central dessa porção do texto que vemos aqui é a transformação radical que o Evangelho faz. Aqueles que foram alvo, de fato, de uma conversão. Aqueles que foram alvo, de fato, daquilo que é transformador e maravilhoso, o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, são transformados de maneira radical. A raiz do seu coração é transformada e agora as suas ações são diferentes. E nesse versículo 1 e versículo 2, nesses dois versículos, nós encontramos 4 temas interessantes que são os que eu desejo conversar com os irmãos essa noite. Primeiro é a base dessa transformação. Qual é a base da transformação radical? Segundo, qual é a característica dessa transformação? Quais são os modos que essa transformação faz no homem? Qual é a exigência? Aqueles que foram transformados são agora exigidos que eles façam o quê? E, portanto, o efeito dessa transformação. Vamos com calma e eu espero que os irmãos sejam edificados pela palavra do nosso Deus. A base da transformação, versículo 1, a primeira parte diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois. A expressão rogo-vos aqui não é tanto como alguém que estivesse assim de joelhos clamando, dizendo assim, por favor, faça isso. Não, não. A ideia aqui é, olha, o que eu tenho para dizer para vocês é algo que vai trazer encorajamento e transformação. Portanto, eu rogo a vocês um mandamento. Aqueles que foram transformados agora têm que ter uma nova relação com todas as coisas. E eu faço isso não por outra coisa, mas pelas próprias misericórdias de Deus. Porque foi a misericórdia do nosso Senhor que eu expus até agora. Foi Deus que olha para o homem pecador, inimigo dele, o homem que foi maculado pelo pecado de tal maneira que é incapaz de agradar a Deus. O homem que só faz o mal, que só há corrupção, um coração absolutamente escravo pelo pecado. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, ama esse homem. Lhe transforma, lhe dá a mão, justifica esse homem, adota esse homem, chamando-o de filho. Aqueles que eram inimigos de Deus, agora são filhos de Deus. Essa é a base da transformação. É a misericórdia do nosso Senhor. É Deus, na sua infinita e profunda misericórdia, dizendo, e agora? O que vocês fazem com isso? O que vocês fazem com tamanha salvação dada a vocês? Certamente, as misericórdias de Deus são resultado da nossa gratidão. Nós somos extremamente gratos a Ele. Nós agora respondemos a Ele em profunda gratidão, em profundo amor ao nosso Senhor, porque de fato praticamos o que cremos e, portanto, precisamos praticar o que cremos no Evangelho. E o versículo continua e nos dá também as características, ou a característica dessa transformação. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício, essa forma de ver agora, se dá por meio do homem como um todo. Quando ele fala, apresenteis o vosso corpo, os irmãos que estiveram comigo essa tarde viram que na Escritura não separa as coisas. Quando ele fala de corpo, aqui ele está falando do homem por inteiro. Não está falando que você deve sacrificar apenas a sua parte física, a carne. Não. O sacrifício é a entrega-se dá do homem como todo.
Todo homem deve se entregar a Deus, portanto, porque é isso que nós somos. Nós somos chamados a ser, então, sacrifício diante do Senhor. E a palavra sacrifício aqui é muito interessante, porque é a mesma usada no Antigo Testamento, na tradução lá do grega do Antigo Testamento, para culto, para adoração, para os sacrifícios oferecidos lá no templo. É a mesma palavra. Mas aqui há um claro contraste, porque lá no Antigo Testamento o sacrifício era como? De carne morta, de animais mortos. Mas agora o sacrifício é vivo. O nosso sacrifício é diferente do sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Porque aquele que havia de morrer, morreu já. Aquele que havia de sacrificar, já sacrificou-se, derramando o seu sangue. E isso é o Evangelho. Portanto, a partir do sacrifício dele, sacrifiquemos nós a ele, vivos diante dele. Vivos em Cristo Jesus, que nos ressuscitou para a vida eterna. Nós que éramos mortos, agora nos entregamos vivos para ele, para viver em vida diante do Senhor, caminhando com ele, andando em espírito, porque nascemos de novo. Essa é a transformação radical, essas são as características dessa transformação. E ela não é só viva, esse sacrifício, mas também ele é santo. Santo porque, primeiro, é porque é separado. Nós não somos como aqueles que não foram transformados pelo Espírito, como aqueles que não foram transformados pelo Evangelho. Nós somos novas criaturas. Nós somos diferentes. Santo, no sentido literal da palavra, significa separado. Fomos separados pelo Evangelho. Não que em nós houvesse algo melhor do que aqueles que não foram, mas que Deus, em sua soberana graça, nos chamou e nos transformou, fazendo-nos agora nova criatura, pessoas diferentes. Não somos mais como éramos. Somos santos e devemos andar em santidade. Essa é a base da nossa vida em Cristo, da nossa transformação, da nossa santidade. E Ele nos chamou para sermos sacrifício santo, sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício também agradável ao Senhor. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para o deleite do Senhor. O homem foi criado, como diria o pastor John Piper, para, se deleitando no Senhor, glorificá-lo. Se alegrando no Senhor, dar glórias a Ele. A prova disso é que quando Deus cria o homem, Ele coloca o homem num jardim. E o nome do jardim é muito interessante. É delícia. É prazer. Éden significa delícia, prazer. O jardim dos prazeres. O jardim do deleite. Porque Deus põe o homem lá para que ele tenha prazer, para que ele tenha alegria, para que ele seja agradável. E que na forma de ser agradável e alegre, ele também seja ao Senhor agradável, glorificando ao Senhor. A nossa vida agora cria uma nova característica, um novo aspecto. Nós não vivemos mais em desagradar a Deus. Não vivemos mais em oposição a Ele. Antes, a nossa vida agora deve ser um deleite do Senhor. Assim como a gordura, e os irmãos gaúchos aí sabem muito bem o cheiro da gordura no churrasco. Imaginem só o cheiro agradável que era a gordura de carneiros, de bois, nos sacrifícios oferecidos a Deus no Antigo Testamento. Você tem que ser aroma suave, melhor do que gordura da picanha no churrasco. Você é chamado para ser agradável ao Senhor. A ser alguém que nas suas atitudes, que na sua vida, exala um aroma suave, agradável ao Senhor. Fomos criados para isso e para isso somos. O texto continua e fala também que o culto é racional. Eu sei que a nossa primeira tentativa de falar sobre culto racional é dizer algo parecido assim. Bom, já que o culto é racional, quer dizer que não tem que ter emoção, não pode chorar, não pode
não pode demonstrar nenhum tipo de emoção, não pode ficar alegre, não pode chorar, não pode fazer nada. Algo muito parecido com um, um, uma programação, um ofício fúnebre. Algo muito parecido com isso. Esse seria o culto racional. Mas nós estamos apenas sendo influenciados pela nossa época, onde falar de razão se opõe à fé, se opõe à emoção, mas na Bíblia, de jeito nenhum. Porque o homem foi criado para ser racional. O homem foi criado para ser emocional. O homem foi criado para dele, todas as suas emoções, todos os seus pensamentos serem voltados ao Senhor. O culto racional é o culto que é verdadeiro, que é espiritual, que é um culto que não corresponde exatamente, especificamente, ao culto público, seja esse que nós estamos fazendo, seja o dos domingos. Não é somente isso. É o culto da vida inteira. E a prova disso aqui nos versículos seguintes, no versículo 3, 4, 5, todos os capítulos seguintes, ele vai desenvolver o quê? A sua vida diária. Como você se vê, como você vê o outro, como você vê a igreja, como você vê seus inimigos, como você vê as autoridades. Porque tudo isso diz respeito ao seu culto racional, ao seu culto diante do Senhor. Porque uma vez que você se entregou completamente a Deus, e uma vez que seu sacrifício foi total, tudo na sua vida é culto ao Senhor. Tudo na sua vida diz respeito à adoração a Deus. Tudo na sua vida diz respeito a glorificar o Senhor. Portanto, toda vez que não fazemos isso, nós estamos negligenciando o culto ao Senhor, negligenciando a adoração a Ele e nos rebelando contra Ele. Essa é a adoração verdadeira, essa é a adoração racional, que diz respeito a todas as áreas da vida, porque ela é coerente. Como é que você pode dizer, por exemplo, que crê no Senhor Jesus Cristo com todo o seu ser, mas a partir do momento que você sai do domingo lá, acabou o culto, tal, dá um abraço no reverendo Geraldo, aquela coisa e tal, na segunda-feira, a primeira coisa que você faz é brigar com seus pais, é brigar com sua esposa, é brigar com seu marido. Mal começou o dia da segunda-feira e você já começa quebrando a lei do Senhor? Que coerência é essa? Que culto racional é esse? Esse parece um culto muito irracional. Precisamos ser coerentes com a nossa vida. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas da nossa sociedade, da vida evangélica, da igreja evangélica do nosso país, é incoerência. É alguém que se coloca num palanque para falar que ama a Jesus e que quando está lá na Câmara dos Deputados, está pronto para receber propina. Meus irmãos, que vergonha a nossa, que vergonha do Evangelho. E quantas vezes nós fazemos algo parecido? A Globo não pegou você fazendo nada, mas Deus pegou. Deus sabe o quanto você tem sido incoerente no seu culto. Onde nós cantamos aqui, fomos quebrantados pelo amor do Senhor. Cantamos a Ele a glória. Grande é o Senhor. Mas esquecemos de tudo isso logo que começa a semana. Incoerência. Isso não é o culto racional. Isso parece muito mais um culto totalmente irracional. Somos chamados, portanto, para, como sacrifício vivo diante do Senhor, oferecer a Ele um verdadeiro culto coerente. Um culto daqueles que creem e praticam verdadeiramente o que creem no Evangelho. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você crê em todas essas coisas, portanto, viva segundo o Evangelho. E é isso que ele vai nos falar a partir do versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui ele propõe duas exigências. A partir do momento que você foi transformado pelo Evangelho, duas exigências demandam na sua coerência do seu culto. Uma exigência negativa, uma exigência positiva. A negativa diz,
Não vos conformeis. Para ser coerente com o Evangelho, você não pode se conformar com este século. A ideia de conformar-se é a expressão mesma dada quando você pega um barro e conforma ele e dá forma a ele de vaso. A semelhança que nós, como pessoas que vivem na sociedade, nos moldamos segundo essa visão. Mas, pastor, qual o problema que há? Todo mundo faz. Para que essa diferença toda? Qual o problema? Todo mundo só nega um pouquinho de imposto. Todo mundo mente, pastor. Também não sou de ferro. Não vos conformeis. O nosso coração não pode se habituar e conformar a este século. Pastor, qual o problema ficar? A gente tenta dar uma provadinha, depois, se der certo, a gente namora, senão, cada um vai para o seu lado. Todo mundo faz isso. É que você não viu na faculdade, é muito pior. Eu estou até sendo bonzinho. Não vos conformeis. O nosso chamado é muito mais profundo, meus irmãos, com base na visão desse mundo. Não podemos adotar a forma como o mundo vê as coisas. Nós vimos hoje à tarde a respeito da cosmovisão, da visão de mundo, das lentes interpretativas que fazemos. E todos nós interpretamos as coisas. Todos nós olhamos os fatos e dizemos a respeito deles alguma coisa. E vimos que há muitas incoerências nesse mundo, a nossa sociedade está cheia de visões distorcidas. Visões que são contrárias à palavra de Deus. E que nós, muitas vezes, absorvemos essas visões. Muitas vezes adotamos isso. E achamos que está tudo bem. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com essa forma de pensar. Não adianta dizer que crê no Senhor Jesus Cristo, se você pensa igual a alguém que não crê. Está tudo errado. Porque a transformação é radical. E a exigência positiva é que uma vez que você não se conforma, você é então transformado. Transformai-vos. E aqui é interessante que a ideia de ser transformado, que seria uma tradução mais próxima do que o texto está dizendo, é que nós somos transformados. Não somos nós que nos transformamos a nós mesmos, mas é Deus que nos transforma por meio do seu Evangelho. Nós somos transformados dia após dia. Nós somos modificados pelo Senhor. Cada dia parecendo mais com Jesus Cristo. É uma progressão. A cada dia, cada passo, andando com o Senhor Jesus Cristo. Porque isso é uma obra do Espírito Santo. A cada dia nós vamos encontrando os ídolos do nosso coração que não víamos antes. A cada dia que nos aproximamos, e essa ilustração é clássica, talvez eu já tenha ouvido, mas quanto mais nos aproximamos da luz, mais temos capacidade de vermos a nossa própria deficiência. Quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus, mais encontramos pecados em nós. Mais encontramos motivos para sermos transformados, para sermos modificados. É o Senhor moldando cada um de nós segundo o seu Evangelho. Todos nós, não importa a nossa idade, estamos sendo transformados. E sabe quando é que você vai parar de ser transformado, meu irmão? Quando você morrer. E o Senhor Jesus Cristo trouxer você para si. Aí sim, você vai deixar de ser transformado. Não importa, de 0 a 200 anos, todos nós estamos sendo transformados, estamos aprendendo, temos alguma coisa para mudar. Transformai-vos, ele diz, pela renovação da vossa mente, pela transformação completa do seu coração. Como eu expliquei,
Eu insisto, mente não é algo que diz respeito apenas ao racional. Diz respeito ao todo. Todas as suas crenças, todos os seus sentimentos, tudo tem que ser transformado diante do Senhor. Ah, pastor, o senhor não sabe. Eu luto muito contra a minha ira. É muito fácil me irritar com as coisas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você é chamado para ser transformado. Ah, pastor, é difícil. O marido às vezes não ajuda não a submeter, não. Às vezes é difícil me submeter ao meu marido. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pastor, o senhor não sabe como são difíceis os meus pais. Como são difíceis os meus pais. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pastor, o que eu aprendi na universidade é totalmente diferente do que o senhor está falando. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diz respeito a tudo. A tudo na sua vida. Se for necessário que você seja conhecido como um ET entre os seus amigos, é melhor ser conhecido como um ET entre os seus amigos do que ser conhecido pelo Senhor como inimigo. É melhor ter a zombaria porque você foi renovado pelo Senhor, pela renovação da vossa mente, porque você não tem as mesmas atitudes dos seus amigos e das suas amigas, do que ser chamado Senhor de alguém que ele não conhece. Essa é a nova disposição do nosso coração. Nós somos convertidos e transformados pelo Senhor. Fomos transformados de maneira verdadeira e profunda, radical. O coração agora corresponde à glória de Deus. Nós então não temos as mesmas crenças. Daí a palavra radical aqui, no sentido de raiz. A transformação é da raiz do nosso coração. Porque de onde procedem todas as fontes de vida, devem proceder agora glórias a Deus. Devem proceder agora amor a Deus. Uma mudança completa da visão de mundo. Por fim, o apóstolo termina o versículo 2 dizendo: para que? O objetivo de tudo isso é o seguinte: experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu confesso, meus irmãos, que antes de estudar esse texto, eu tinha uma visão um pouco diferente do que significava experimenteis. Talvez vocês já tenham ouvido algo parecido. Talvez vocês já tenham ouvido algo mais ou menos assim. Porque aqueles que foram transformados agora, eles podem experimentar o melhor dessa terra. Eles podem experimentar a vontade boa do Senhor. Eles agora vão ter o prazer porque Deus agora vai ser favorável a eles e Ele vai trazer a vontade dEle. A vontade dEle boa, agradável, perfeita em seu favor. Já ouviram algo parecido assim? Mas não é isso que o texto está falando, não. Quem tem que ser transformado, quem vai mudar o jeito de ver as coisas é você, não é Deus. A partir do momento que você é transformado pelo Senhor, a partir do momento que você é transformado pela renovação da mente, você passa, então, a provar, a testificar, a experimentar que agora a vontade de Deus que antes era ruim para você, a vontade de Deus que antes era algo que não era bom para você, que era desagradável e totalmente imperfeito, agora é boa, agradável e perfeita. Ele está falando que a partir da transformação do Evangelho, você vai ter uma nova visão a respeito da vontade de Deus. A sua lei, a lei do nosso Senhor agora, vai se tornar algo bom, agradável. Vai ser um deleite, um prazer obedecer o Senhor. Obedecer a sua lei, amar a sua lei. Porque a sua visão sobre a lei do Senhor mudou. Agora você experimenta uma nova forma de intimidade com a lei. Antes a lei te condenava. Agora,
ela é uma forma de gratidão e de prazer diante do Senhor. Antes a lei mostrava o quanto você é pecador e imperfeito. Agora a lei mostra o quanto você tem amado e testemunhado sobre o Senhor. Você agora experimenta que a vontade de Deus é boa. Não importa como esteja a sua vida. Está difícil, meu irmão? A vontade de Deus é boa. Crise no país? A vontade de Deus é boa. Está difícil cuidar do filho? A vontade de Deus é boa. Está difícil as matérias da faculdade, da escola? Está difícil no trabalho? Aquele patrão enche o saco? A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. É olhar agora o mundo, é olhar agora os planos do Senhor e ver o quanto é perfeito e o quanto é maravilhoso. O nosso amor para com Deus muda completamente, a nossa relação com Deus muda completamente, porque somos chamados a mudar a nossa forma de ver. É necessário sermos coerentes. É necessário vermos que aqueles que foram realmente alvo do Espírito Santo, do Evangelho, da transformação radical, mudam o seu jeito de agir, mudam o seu jeito de pensar, mudam o seu jeito de vestir, mudam o seu jeito de falar, mudam o seu jeito de comer, mudam o seu jeito de beber, mudam o seu jeito de respirar, mudam o seu jeito de dormir, mudam tudo. Todas as áreas da sua vida dizem respeito a Deus. A transformação é radical, é total, é real. Não é uma mudança simplesmente do exterior. Não é simplesmente você, do dia para a noite, agora eu vou botar um terno e agora eu sou crente. Se você não se revestiu antes de ternos afetos de misericórdia. Esse é o nosso chamado, de uma transformação de dentro para fora. Aquilo que você externaliza, aquilo que você fala, aquilo que você pratica, tem que dizer respeito àquilo que está no seu coração. Meus queridos, o Evangelho não é uma brincadeira. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma mera teoria. É a mudança cósmica desse mundo. É por meio de um homem que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, foi crucificado, morto, sepultado. Um homem que tinha como discípulos, como amigos, apenas 12, sendo que um lhe traiu. Numa região pequena ali de Jerusalém, onde o Império Romano tão grande poderia facilmente ter destruído qualquer ideia daquela. O homem que pela sua morte mudou toda a história. O homem que pela sua morte mudou a minha vida e mudou a sua. E se essa noite, quando você olha para tudo isso e você diz assim, eu não sei se eu fui transformado dessa maneira. Eu não sei se o Evangelho habita em mim, porque eu ainda não sinto tanto prazer na lei de Deus, não. Eu ainda me sinto extremamente tentado a viver uma vida como o mundo vive. E parece até muito mais interessante do que essa vida desse mundo. Do que uma vida contra o mundo, uma vida do Evangelho. Se você pensa assim ainda, se o Evangelho ainda não te transformou de maneira radical, eu rogo a Deus essa hora, que por meio de tudo isso que foi exposto, você seja confrontado. Você seja confrontado com a verdade que o Senhor Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue, pagou preço alto
para a redenção dos seus filhos, seus irmãos. Pagou um preço alto para a redenção de homens e mulheres, pecadores, inimigos dele. Preço que nenhum de nós conhece e nunca conhecerá. Nenhum de nós é capaz de entender o clamor que dizia: Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Nenhum de nós tem capacidade de entender o quanto ele sofreu. Se você consegue olhar para a cruz de Cristo e dizer: foi por mim, e o Evangelho habita no seu coração, então você foi transformado pelo Senhor. E essa palavra tem tudo a ver com você. Se você ainda não consegue, eu quero rogar ao Senhor essa noite que faça você poder olhar para a cruz e dizer: foi por mim também. Vamos orar. Deus Santo, Deus Salvador, Deus Redentor, o Senhor que no seu plano maravilhoso e gracioso propôs no coração de salvar homens e mulheres, amá-los de maneira tal que enviou o seu Filho único para morrer em nosso lugar, para receber toda a ira do pecado que era contra nós, para destruir o escrito de dívida que nos era contrário. Ó Senhor, eu rogo a Ti essa noite, que aqueles corações que estão aqui ouvindo essa palavra, mas que ainda não foram transformados de maneira radical pelo Evangelho, sejam. Ouçam a voz do Senhor, ouçam o seu chamado, olhem para a cruz e vejam a salvação em Cristo Jesus. E aqueles que já foram transformados de maneira radical, que possam viver em coerência, em culto racional a Ti, se sacrificando dia após dia nas suas vidas a Ti, Senhor. Entregando dia após dia todas as áreas da sua vida, dizendo o quanto Te amam, o quanto Te louvam. E assim, olhando para a Tua lei e a Tua vontade de maneira agradável, de maneira boa e perfeita. Ó Deus bendito, que a Tua palavra ganhe os corações essa noite e que saiamos daqui transformados por Ti. Em nome de Cristo. Amém.